Meu nome é Nazário Dias de Oliveira, nascido em 22 de março de 1938, em Duas Barras. Passei por Bom Jardim até 1964, tive o prazer de vir para Nova Friburgo e participar durante todo esse tempo da pequena capela de São Roque, onde a gente teve muito trabalho, muita dificuldade, mas muita recompensa por tudo aquilo que Deus nos colocou para que a gente fizesse um trabalho bom para nós, pela comunidade. Acima de tudo, um bom trabalho para agradar os olhos de Deus. Eu sou o Padre Alexandre José de Albuquerque, tenho 21 anos de ministério presbiteral, ordenado em 5 de janeiro de 2002 por Dom Alano, que foi o bispo criador, fundador da paróquia de São Roque, que instalou a paróquia de São Roque, e vim transferido da paróquia Nossa Senhora da Conceição em Rio das Ostras, onde trabalhei 10 anos para essa querida e amada paróquia de São Roque. Quando eu fui transferido para cá, o bispo me falou assim, eu sempre costumo partilhar isso, o bispo que me transferiu, Dom Ednei, falou assim: Alexandre, eu sei que você não gosta da friagem de Friburgo, eu sei que você tem problema de sinusite, rinite, não é chegado a Friburgo por causa do clima, mas é justo para Friburgo que eu vou te transferir, mas aí ele falou um mas, ele falou assim, mas a paróquia que eu vou te mandar você vai gostar demais, é na periferia, é no morro, você vai gostar, gente simples, boa, trabalhadora, e ele não estava errado, e aí realmente eu encontrei aqui uma linda comunidade, graças a Deus, foi mais um presente que Deus deu na minha vida, no meu ministério, e eu agradeço muito a Ele por isso. Prazer, meu nome é Frederico. Eu tenho 24 anos, sou jovem aqui da paróquia de São Roque. Então, desde quando eu tinha uns 2 meses, bem novinho mesmo, eu já fui introduzido na igreja. Minha família sempre foi muito católica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu fui convidado pela tia Selma a fazer parte da pastoral dos coroinhas. E era muito novo, era um molequinho desse tamanhozinho. Pequenininho, e na época não tinha muitas roupas, né? E ela fez uma trepeça, botou uma cordinha aqui, puxou meia meia de roupa, amarrou, puxou mais meia de roupa, amarrou de novo, para eu conseguir subir essa coroinha. E fui me apaixonando pela Igreja Católica, me aprofundando, aprendendo sobre a liturgia, e sempre dentro da igreja. Então, me chamo Selma de Almeida Rosa, sou catequista, sou da liturgia, tenho vários trabalhos na igreja, na paróquia de São Roque. A Capela de São Roque ela é de 1938, ela foi fundada em 1940 e eu sempre tive um carinho muito grande por essa capela, até pela história que ela representa na cidade de Nova Friburgo e em Olaria. Porque Olaria estava sofrendo muito com doenças contagiosas, até por falta da higienização, né, do saneamento básico, e resolveram a comunidade da época criar uma igreja, uma capela, que tinha como devoção um santo das pestes. E São Roque, que é da França, que é de Montpellier, foi o santo escolhido para essa comunidade. E desde então ela criou vários eventos e movimentos, intercedeu várias curas em vários locais de Olaria e de Friburgo. Ele é um santo muito querido na nossa comunidade da diocese e eu sempre tive um carinho muito grande pela capela e ela teve um crescimento muito grande. Quando eu cheguei aqui, né, que eu sou do Alto de Olaria, mas quando eu comecei a trabalhar aqui foi em período da década de 70 a 80 e que a gente começou a trabalhar na catequese, que o padre Pepe me chamou
e nós começamos a trabalhar primeiro no Alto de Olaria e depois descemos para a Capela de São Roque. Eu sou Lúcia Hortência, já estou trabalhando aqui na igreja desde muito tempo, tá? Eu comecei com a catequese, na época que era capela. Lá atrás, nos anos 30, né? Que foi a idealização da capela, São Roque nasceu da devoção popular. E aí essa devoção, essa fé de algumas pessoas fez a capelinha nascer, né? Alguém doou o terreno e alguém foi fazendo listas, foi fazendo rifa, foi fazendo, né? Esse trabalho popular levantou a capela. No decorrer dos anos, a capela ficou um pouco, vamos dizer assim, esquecida e nasceu Nossa das Graças porque era uma parte mais baixa e tal. Mas isso não impediu que a capela continuasse, só em menos proporção. Bom, caríssimos, aqui está Padre Flávio Vieira Jacques. Trabalhei aqui nesta querida paróquia de São Roque durante quase 20 anos e cheguei aqui como seminarista, ainda na antiga capela, mas não era para cá que eu viria. Quando eu me apresentei ao bispo diocesano da época, o segundo bispo diocesano, Sua Excelência Reverendíssima Dom Alano Maria Pena, ele me destinou para trabalhar no Seminário Menor, seria o prefeito dos estudos do Seminário Menor, que ficava em Duas Pedras, e também na paróquia de Santa Terezinha, em Conselheiro Paulino. Muito que bem. Saí daqui com tudo resolvido, definida o meu destino, e aí, quando foi no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, de 1997 para 1998, eu liguei para Dom Alano para desejar um Feliz Natal e uma boa passagem de ano, e ele me disse a seguinte frase que eu me lembro até hoje. Flávio, tenho notícias novas para você. Temos aqui uma capela que nós queremos transformar em paróquia. E você está sendo designado para esta capela. Olá, eu sou o Padre Marcelo Piller. Tenho muita alegria de ser friburguense e ter nascido aqui no bairro de Olaria. Minha família veio para cá há muitos anos. A princípio morou na rua Vicente Sobrinho, na rua Presidente Vargas, perto da casa do Reinaldo Moreira e da Elza Moreira, que são pais do nosso amigo Valcinei, que foi tesoureiro aqui na paróquia. E eu morava na rua Gustavo Lira. Então estou em Olaria há 53 anos. Minha história religiosa, né, de missão cristã, foi na Nossa Senhora das Graças, pois na época a paróquia era Nossa Senhora das Graças e São Roque era a capela. E da minha casa até São Roque era mais difícil. Então toda a minha catequese foi Nossa Senhora das Graças. Lembro que seu Admário, ele falava comigo depois de um tempo, né? Ah, Marcelo, que alegria, eu te peguei no colo quando você era neném. E ele convidava meu pai para ser congregado mariano. Mas meu pai só ria. Eles jogavam bola juntos, mas meu pai ria quando falava, Marcilei, vamos ser congregado mariano? Aí meu pai ria bastante. Então a gente vinha à festa de São Roque. Aí eu lembro da alvorada bem cedinho aos domingos. Aí iam lá em casa pedir um galo ou uma galinha para o leilão, porque a minha avó criava, né, as galinhas, criava galo. Então todo ano tinha galinha ou galo para o leilão da festa de São Roque. Sempre foi uma capela de grande desenvolvimento, de grande povo trabalhador. Aprendemos a valorizar o trabalho de cada irmão, o esforço, os momentos bons para agradar a Deus e os momentos difíceis, com a certeza que Deus nos carrega nos braços em todos os nossos momentos. A comunidade de São Roque, ela sempre esteve aberta a todas as evoluções e a todos os progressos. Antes dela se tornar a paróquia, mesmo assim ela já era atuante dentro da comunidade de Olaria, né? A capela, junto com a paróquia, faria agora em torno de 80 e poucos anos, né? Nós tivemos um pároco anterior ao que está agora, que é o Padre Alexandre, foi o Padre Flávio, que foi o idealizador dessa obra, mas mesmo antes
da comunidade se tornar paróquia, era um povo atuante, desenvolvido frequentemente em trabalhos comunitários e missionários. Conheci o querido e saudoso Padre Paco, e aí Padre Paco, naquele fusquinha velho dele, toque, 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 que ele andava por toda essa olaria, ele me trouxe aqui para conhecer a antiga, na época antiga, Capela de São Roque. E eu tomei um susto. Por que eu tomei um susto? Devido à proximidade entre as duas igrejas, Nossa Senhora das Graças e São Roque. Eu falei assim, meu Deus do céu, São Roque vai virar paróquia? Praticamente 3 quarteirões de distância, uma igreja da outra. Dom Alano me chamou para ir à casa dele, no final dessa visita, fui até a casa dele, ele me ofereceu um lanche, e ele perguntou, quando é que você vem em definitivo? E eu falei, eu venho em definitivo na quarta-feira de cinzas, já aí no ano de 1998, propriamente dito. Eu me lembro como foi aquela primeira noite. Primeiro, antes de dormir, eu pensava, amanhã de manhã, onde eu vou comprar pão e leite? Não sei nem onde tem padaria aqui. Não conhecia nada, não conhecia ninguém. E a gente era uma capela que nasceu para ser grande. Desde o começo a gente queria ser grande. Então era assim, muito maravilhoso. Eu fico até emocionada quando vou lembrando. Então, a gente sempre trabalhou muito e o povo sempre que assim, colocava a bandeira na frente. Com isso, acho que a maturidade da capela ficou tão grande que ela teve que se virar matriz. E aí foram fazer uma reforma na capelinha. Só que a capelinha estava já idosa e não aguentou a reforma. Não foi bem estruturado para fazer a reforma. E aí ela ficou em perigo de cair. E é lógico que a gente não queria que acontecesse isso. Nem queríamos que derrubasse a capela, e nem queríamos que machucasse ninguém. Mas o jeito foi consertar. E aí veio o padre Flávio, hoje padre na época seminarista, e ele falou, não, agora a gente tem que fazer uma grande, uma muito melhor, muito maior e tal. Então a loucura dele fez esse templo. E comecei a trabalhar aqui, mas era tudo muito difícil. Era a antiga capela ainda edificada, mas condenada, interditada, um barranco imenso, e lá no final do barranco, a construção de uma creche, acredite se quiser, com tijolos de barro. Tijolos de barro que iam segurar um barranco em que iam ser colocadas crianças em uma creche. Eu fiquei doido. Falei, que é isso? Isso daqui vai ser um risco imenso. Bom, primeiro passo, comecei a mexer nessa questão da creche. E digo, isso daí não pode acontecer. Aí tem que ser feito um muro de contenção de concreto armado. Eu recém-chegado, seminarista, praticamente um estrangeiro, vim do Rio de Janeiro para cá. O que fazer? Mas aí, com muita conversa, passadas alguns meses, conseguimos que a Capela de São Roque fosse criada Paróquia de São Roque. Então eu comecei a fazer o projeto. E o nosso primeiro projeto foi o barranco. O que aconteceu com esse barranco? O barranco estava interditado e qual era o problema? Causava risco àqueles que passassem pela rua. Então tinha que ser a primeira coisa a ser feita, mas a primeira coisa para ser feita ontem. E outra coisa, a capela, 60 mil reais de dívida. Capela com 60 mil reais de dívida. Eu pensei o seguinte, e se eu pegar uma retroescavadeira e escavar esse barranco? Se eu escavar esse barranco, eu vou ter duas coisas. Eu posso, aqui embaixo, colocar lojas e sobrelojas, e com essas lojas e sobrelojas, alugar essas lojas e sobrelojas e trazer recursos para a igreja, e com a laje,
eu vou ampliar o terreno da igreja. Vamos ganhar mais cerca de 20% de área útil. E assim começou a nossa obra. Isso feito, tínhamos que entrar na segunda etapa da obra. A igreja. Eu, na época, aí estava concluindo a minha teologia na PUC. E meus pais moram na Barra da Tijuca. E eu sempre ia da Barra da Tijuca para a PUC, que fica na Gávea. E voltava. E na Barra da Tijuca, exatamente na Avenida das Américas, havia uma obra que se assemelhava à obra de uma igreja. Mas eu não sabia o que ia acontecer. E como eu sou engenheiro, como eu sou arquiteto, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Com aquela imagem daquela obra. Aí começou-se uma discussão sobre que igreja construir. Eu recebi várias propostas, mas várias propostas com um único objetivo: a réplica da antiga capelinha que estava condenada. A capelinha estava condenada mesmo. Aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, olha só, essa capelinha é maravilhosa, essa capelinha é histórica, essa capelinha faz parte da memória de Olaria, da memória de Nova Friburgo, só que só tem um problema. Essa capelinha é de 1938. Eu estou no ano de 2000. Eu não posso repetir uma capela de 1938 no ano 2000. Por quê? Porque o bairro cresceu. Isso aqui, se eu não me engano, é o bairro mais populoso de Nova Friburgo. Então, quando eu olhei aquilo, agradeci a quem fez, foram vários arquitetos, etc, etc. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava aqui na casa paroquial, que fica aqui em frente, o Padre Alexandre mantém a casa até hoje. Eu chamei minha cozinheira e falei assim, Dona Terezinha, faz o favor, vai ali na papelaria e compra um par de esquadro, um compasso, uma régua de 50 centímetros e uma cartolina e traz para mim. Ela veio com tudo e eu falei assim, vou me trancar aqui no escritório e não atendo ninguém. Só Jesus Cristo e o Papa, se quiser falar comigo, que eu atendo. Se não, estou trancado aqui no escritório. E aí o que eu fiz? Eu peguei aquela ideia lá da Barra da Tijuca, que se assemelhava a uma igreja, e eu joguei para o papel. E, claro, fui botando as minhas ideias. Né? A estrutura era semelhante à da Barra da Tijuca e eu fui jogando as minhas ideias. Foi 2 da tarde que eu acabei o projeto. E nós tivemos aqui um grande amigo, engenheiro, calculista, Dr. Rafael Bonan, a quem eu sou muito grato. Ele me pediu o tempo todo que eu nunca citasse o nome dele. Mas eu não vejo outra oportunidade como essa dos 25 anos do Jubileu de Prata de dizer muito obrigado, doutor Rafael Bonan. Aí, pronto, começou a obra dessa igreja. E aí começou o meu martírio, né? Começou o meu martírio. Padre maluco, para quem uma igreja tão grande, cada fake news, a cada semana era uma fake news. Foi aí que eu comecei a perder meus cabelos, literalmente, que eu era cabeludo. Bom, minha gente, então eu tenho orgulho de dizer que eu construí tudo isso aqui numa comunidade pobre, simples, humilde, mas uma comunidade de fé, de esperança e de amor. E esta referência está na cruz desta igreja. Por quê? Porque eu entreguei o projeto dessa igreja, depois de pronto, ao grande artista Cláudio Pastro. Para vocês terem uma ideia, quem foi Cláudio Pastro? Cláudio Pastro foi o que ganhou o concurso internacional promovido pelo Vaticano para o Cristo Pantocrator do ano 2000, para o jubileu do ano 2000. E ele ganhou esse concurso. Foram artistas do mundo inteiro que participaram e Cláudio Pastro, um brasileiro paulista, foi ele que ganhou esse concurso internacional. E ele recebeu o projeto da nossa igreja.
Muita coisa aqui, Cláudio Pastro ajudou, menos numa que eu não aceitei. Ele queria que fosse colocado no nosso altar uma pintura da cura do cego Bartimeu. Eu, particularmente, na minha simplicidade, na minha humildade, não aceitei. Por quê? O nosso povo do bairro do Alto de Olaria é um povo muito sofrido. O povo sofrido, podemos dizer até de Nova Friburgo. Dificuldades com água, com luz, com transporte, com alimentação. Muitas cestas básicas saíram aqui dessa igreja, com moradias precárias, contanto que na tragédia de 2011, a tragédia de 2011 começa aqui. Então eu falei assim, não, eu não posso pintar no altar o cego Bartimeu. Eu tenho que colocar no altar um crucifixo, porque o povo do Alto de Olaria é um povo também crucificado no seu dia a dia. E por isso este crucifixo que está lá. E é deste tamanho, por quê? Porque é do tamanho da igreja. Mais uma vez, não posso deixar de destacar, senhor Adimário. Padre Flávio pode ser o primeiro padre de São Roque. Sim, primeiro padre de São Roque. Mas eu sou o sucessor de seu Adimário. Seu Adimário Gonçalves Ferreira. Foi seu Adimário que manteve isso aqui com portas abertas até eu chegar. E com outra pessoa, que ninguém fez memória, acredito, o Jodir Sapateiro. Os dois subiam esse morro para abrir a capela de São Roque às terças-feiras para a celebração da palavra. A igreja vai sendo construída, a igreja vai se edificando, chegou a hora do telhado. Eu acho importante dizer, esse telhado é o primeiro telhado das Américas, porque ele é um vão livre, ele é construído com tecnologia japonesa e a mesma tecnologia do origami. Os ferros que formam a estrutura do telhado dessa igreja têm dobraduras. O que dá resistência deste telhado são as dobraduras do ferro, que são as mesmas dobraduras do origami. Acreditam nisso? Essas telhas são mais de 14 mil telhas. Essas telhas foram amarradas uma a uma. Por quê? Porque só quem morou aqui sabe o quanto aqui venta. E aí marcamos a primeira missa aqui dentro. A única coisa que não tinha eram as janelas. Mas a primeira missa foi celebrada aqui, neste altar, já com um crucifixo. Foi numa festa de São Roque. São Roque integra, São Roque une, São Roque anima, São Roque faz parte. Muito mais, claro que aqui é povo de Deus reunido, é igreja viva, mas também é patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio imaterial desse grande bairro de Olaria. Atual matriz, as paredes são dos tijolos da antiga capela. Então é uma história viva, né? As pedras falam, as pedras cantam, as pedras contam histórias. Então esses tijolos aqui que revestem, que fazem parte das paredes da atual matriz de São Roque, é história viva. Então, quando eu olho para esses tijolinhos aqui da nova matriz, me vem a vida de tanta gente que continua viva aqui conosco. Eu posso falar nesses 7 anos, né, que cheguei, nós pegamos uma obra imensa aqui em andamento e a gente deu continuidade. Então, nesses 7 anos, a gente colocou todos os janelões na frente da igreja, toda a parte dos vidros coloridos, artesanais, a sonorização da igreja. E aí, entre muitos outros projetos, claro, fizemos uma nova cozinha comunitária, construímos uma nova casa paroquial. E em agosto de 2022, a gente lançou com o Conselho Paroquial o projeto do nosso ano jubilar. Então, de agosto de 22 a agosto de 23, a gente viveria, e a gente está vivendo, esse ano jubilar dos 25 anos, jubileu de prata da nossa paróquia. Então, a gente lançou alguns desafios para as pastorais, para os movimentos, para as lideranças da paróquia. Então,
Um dos desafios era a reforma da Capela do Santíssimo, que ficou linda demais da conta. 6 grupos, 6 pastorais abraçaram a reforma e junto a tudo isso a gente está fazendo 4 banheiros femininos, 3 masculinos, um banheiro totalmente adaptado para PCD, um fraldário, um almoxarifado e um novo salão paroquial, uma área de convivência. Então, tem muita obra acontecendo e olha, e tem muita obra ainda que a gente precisa fazer mais para frente, mas a gente avançou muito nesse ano jubilar, a gente já vinha trabalhando em muitas obras aqui na igreja, mas a gente agora nesse ano, todo mundo arregaçou as mangas e trabalhamos muito para entregar muita coisa para a nossa comunidade nessa festa de São Roque, nessa festa dos nossos 25 anos de paróquia. A gente costuma dizer que o nosso ministério, o nosso trabalho pastoral depende muito da acolhida da comunidade, né? A gente falando sozinho no deserto não adianta, eu posso ser um padre cheio de ideias na cabeça, cheio de vontade de trabalhar, mas se eu estiver numa comunidade ou por razões porque é envelhecida, ou porque é desanimada, ou não é muito articulada, ou seja, não adianta, a andorinha só não faz verão, como a gente conhece o ditado. Então, as coisas que podem me chamar a atenção nessa história do 7, entre as muitas coisas que eu poderia destacar, estão essa empatia, ou seja, são 2 que se encontram desde a vontade do pastor que propõe, da comunidade que também propõe. Quando a gente traz uma ideia, a comunidade abraça, ou quando a comunidade propõe, a gente leva adiante o projeto. Então, o que me chama a atenção é isso. Acho que não teve nada ainda que a gente tenha feito que tenha dado errado, que não tenha funcionado. As experiências, pelo contrário, são muito positivas nestes 7 anos na paróquia de São Roque. A comunidade de São Roque é muito unida, é uma comunidade muito fervorosa, é uma comunidade que não perdeu a essência lá do nascimento e que mantém. Ela cresceu, ela não inchou, ela cresceu e está aqui maravilhosa. E para as crianças, um recado. A gente nunca é novo demais para fazer a diferença na nossa paróquia. Ter a certeza que São Roque intercede por nós aqui, que esses tijolos cada vez mais firmes, mais fortes, já que essa casa foi edificada sobre a rocha, que a gente tem a alegria de comemorar daqui a pouco, se Deus quiser, os 50 anos dessa paróquia, os 100 anos, os 150 anos, já que o sonho, quando sonhamos juntos, como diz Dom Helder Câmara, né, o sonho se torna realidade. É sempre olhar lá para frente, é sempre visualizar lá na frente e é sempre fazer lá na frente. Por quê? Porque o reino de Deus tem que acontecer aqui e agora para toda a eternidade. Então, olho com gratidão para o passado e olho para o futuro com esperança. Nós vamos juntos fazer cada vez mais uma paróquia onde os laços de amizade e proximidade devem ser mais fortes, onde existe a empatia, a solidariedade, o olhar misericordioso com o sofrimento de todas as pessoas, em qualquer situação em que estejam, em que se encontrem. Então quero, por enquanto, eu como pároco, enquanto a diocese me permitir, o bispo me permitir, com você, querido paroquiano, né, nós temos muito trabalho juntos para fazer uma igreja ainda mais viva e mais bonita.